comigo, gente. Eu perguntei lá no início para vocês se vocês conheciam a análise SWOT e também perguntei para vocês se vocês, e vou perguntar agora, na verdade, se vocês já usaram para fazer o SWOT pessoal. Só empresarial, só que eu fiz, comercial. Eu faço o pessoal sempre. Isso mesmo, boa, Milane, porque a gente acha que só uma vez, né? Mas a gente está em constante transformações, não é? Então, Eu sou empreendedora também. Quando você é empreendedora, você tem que fazer isso, porque o pessoal está linkado completamente ao empresarial. Não tem como. Não tem como, né? A gente acha que a nossa vida são departamentos e não são. Tá tudo ligado, né? E então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o SWOT aplicado para o pessoal. E como eu estava dizendo, é interessante que a gente faça periodicamente essa análise, que é uma autoanálise. É uma autoanálise que a gente vai fazer e é o primeiro pilar da inteligência emocional, o autoconhecimento. Então, periodicamente, a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano, é interessante que a gente faça e a gente vai vendo nossas mudanças. Oi, Tiago, acho que tá com o microfone ligado. Obrigada. Então, olha só, tô aqui compartilhando minha tela, vou colocar em tela toda aqui. Vocês estão vendo? Sim, eu tô vendo. Beleza. Então vamos falar um pouquinho dessa ferramenta SWOT. Existem várias outras, né, para a gente fazer essa autoanálise. Então, essa ferramenta, qual que é o grande objetivo dela? Então, ela vai te ajudar a analisar suas fraquezas, suas forças, com o objetivo de aproveitar as oportunidades e diminuir as ameaças que podem aparecer. Então, força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Então, traduzindo SWOT, né? Tradutor, que eu vou ser a tradutora hoje de vocês. Fofa. Como eu disse, de fofa, essa análise não tem nada. Porque ela é desconfortável, essa análise. Porque você vai ter que fazer... vai ter que sair da tua zona de conforto e fazer uma análise sua e às vezes... pedir ajuda das outras pessoas e não é muito confortável alguns feedbacks que a gente tem. Por isso que eu falei que de fofa não tem nada, é desconfortável. Então, do inglês, agora a língua inglesa vai bombar aqui, né? Então, o S do SWOT, strengths, que significa forças, weaknesses, fraqueza, o W lá do SWOT, o O de opportunities, oportunidades, e o T de threats, ameaças. Então, por isso que a gente fala SWOT, as iniciais em inglês, ou FOFA, as iniciais em português. Aqui eu vou focar no português, tá? No FOFA, que são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaça. Para você, qual que é o foco agora? O foco não é um negócio, não é uma empresa, é você. Então, é a Larissa, se eu for fazer para mim, é a Heloísa, se ela for fazer para ela, é a Érica, se for fazer para ela, é o Robson, é a Milane, cada um faz para você. Isso não quer dizer que você não possa contar com a ajuda de outras pessoas. Tem uma fase que é importante e a gente vai falar, tá bom? Então, quais são os 3 benefícios que eu listei aqui para trazer para vocês dessa análise SWOT ou FOFA? Também dizem matriz SWOT, né? Porque a gente tem os quadrantes ali, tá bom? Então, eu trouxe aqui 3. A primeira é a autoanálise profunda, né? Que aí você vai mesmo desmembrar quais são as suas forças.
talvez são as mais fáceis de você listar. E as fraquezas, talvez as mais difíceis e que a gente tenha que contar com a ajuda de outras pessoas. O segundo benefício, fazer um plano de ação mais assertivo. Por quê? Aí você faz a análise SWOT, a fofa, e aí o que você faz? Prega na parede? Coloca no quadro? Não, você tem que tomar uma ação. A partir do momento que você fez a sua autoanálise, tá, e agora? Agora eu vou fazer um plano para agir, um plano de ação. Não termina só na análise. Vem a segunda parte, o plano de ação, que a gente vai colocar algumas questões para você poder iniciar o seu plano de ação. E o terceiro benefício, mais segurança para você tomar as decisões da sua vida para alcançar o seu propósito, a sua missão, que só você sabe e cada um tem a sua. E vocês sabem, né? Propósito é diferente de objetivo. E objetivo é diferente de metas. E então, a análise fofa, o que ela pede, né? Para a gente se conhecer primeiro, se organizar e então planejar com coerência, seguindo seu propósito, seus valores, revendo as suas crenças, que crenças não tem nada a ver com religião. É desconfortável, como eu disse para vocês, mas é engrandecedor quando você faz. E eu posso dizer porque eu faço. É desconfortável, mas a gente aprende muito. Então, olha, não se assustem. Então, aqui estão os quadrantes, né, da análise SWOT ou a fofa, certo? Então, no primeiro quadrante, a gente tem as forças. E é aqui que a gente vai começar. Talvez é o mais fácil da gente começar. Então, a gente se pergunta, quais são os meus talentos, dons, habilidades, competências, quais são as minhas qualidades? E aqui, o primeiro passo é você responder todos esses quadrantes com muita sinceridade, sem tentar se enganar, porque você está fazendo para você, não é para mostrar para outra pessoa. Então, a única pessoa que você vai enganar é você. Então, comece sendo sincero. E aqui nas forças, não omita, não suprima, né? Seja verdadeiro e não suprima os seus talentos, suas qualidades. Quais são os feedbacks que você tem das outras pessoas, que as outras pessoas falam? Muitas vezes eles podem ser verdadeiros. E aí você coloca aqui. E a gente vai traçar depois um exemplo, tá? Depois a gente pode passar para o segundo quadrante, que são as fraquezas. E a gente pergunta, quais aspectos do meu comportamento e relacionamento que eu preciso mudar ou que eu posso melhorar? O que está me atrapalhando? Qual é o meu comportamento que eu vejo que me atrapalha? Ou até mesmo os meus relacionamentos que me atrapalham, que eu posso mitigar, excluir, que eu posso diminuir, que eu posso melhorar. Se vocês verem aqui, o primeiro e o segundo quadrante são aspectos internos de você. Então, quais são as minhas forças? Quais são as forças que a Larissa tem? Quais são as forças quais são as fraquezas que a Larissa tem? E, gente, deixa eu voltar aqui na reunião para aceitar aqui que eu estou escutando. É importante, para deixar mais completo
né? Pedir ajuda de amigos e familiares. Eu tive uma amiga que fez recentemente e aí ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, né? E ela falou assim: eu estou passando por uma transformação de autoconhecimento. Será que você poderia colocar três pontos positivos e 3 pontos negativos sobre mim? Ela mandou assim pra mim, né? E aí ela falou: pode ser sincera, eu não vou ficar brava, né? Enfim, ela explicou tudo lá. E aí eu coloquei 3 pontos positivos e 3 pontos negativos, né? E para ajudá-la a fazer esse autoconhecimento. Então é bacana que a gente possa pedir, né, de pessoas próximas que nos conhecem, amigos, familiares, que ajuda muito e a gente faz descobertas, muitas vezes positivas e algumas vezes não tão positivas assim, mas que gera muita reflexão, né? Visto o primeiro e segundo quadrante, a gente vai para o terceiro, as oportunidades. E aí a gente pode fazer uma pergunta direcionadora: quais são novas habilidades ou competências que eu posso desenvolver para transformar a minha conduta? Gente, quase tudo, eu não vou falar tudo, mas quase tudo a gente consegue desenvolver. É treinável, a gente consegue desenvolver, nem que leve a vida toda, mas a gente consegue, talvez não 100%, mas parcialmente, não é? Basta a gente querer, basta a gente ter condições físicas, psicológicas, de recursos e agir, não é? Então, quais são as habilidades, competências que eu posso desenvolver para transformar a minha conduta? Então, esse transformar não quer dizer mudar, não quer dizer que você precisa mudar quem você é, mas talvez melhorar em alguns aspectos. E por fim, o quarto quadrante aqui, ameaças. E a pergunta é: quais fatores externos podem impedir ou atrapalhar minhas ações e o alcance dos meus objetivos? O que não depende de mim? Eu quero que vocês vejam que ameaças é uma coisa que não depende de mim, é externo, é um fator externo, entende? Mas eu posso me precaver. Oportunidades, também aqui vocês veem do lado esquerdo, é externo. O que eu consigo visualizar em outras pessoas, em outras atitudes de outras pessoas que eu gostaria também de ter essa habilidade ou essa competência. Então são coisas externas que eu consigo visualizar como oportunidade, ou são coisas externas que eu consigo visualizar como ameaças. Vocês viram? Então 1 e 2 é interno. Eu sei e pessoas próximas podem me ajudar nessa reflexão. E 3 e 4 são fatores externos que eu percebo isso e que eu posso trazer para mim como oportunidades, ou então eu percebo fora as ameaças e eu quero evitar ou diminuir ou mitigar, tá? Além disso, eu quero chamar a atenção de vocês, aqui em cima tem fatores positivos. Então, forças e oportunidades, a gente fala que são os fatores positivos. Quando eu linko, que a gente vai linkar depois, né? A gente vai fazer várias associações aqui. Então, quando a gente associa forças e oportunidades, a gente tem os fatores positivos. Aquilo que pode me impulsionar para frente. Impulsionar para frente. É meio que subir para cima, né?
Então, é me impulsionar. Fatores negativos são as fraquezas e as ameaças, o quadrante 2 e 4. São os fatores negativos, o que eu tenho que minimizar, o que eu tenho que tentar excluir. Certo? Vamos ver um exemplo, então? O que a gente pode? Eu sei que você está refletindo, talvez você esteja até escrevendo algo aí. Então, vamos ver um exemplo que a gente pode fazer depois daqui da nossa live. Então, olha só, eu já paguei os números e a gente vai ver uns exemplos. Então, um caso hipotético de uma pessoa qualquer. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Então, vamos começar pelo primeiro quadrante. A gente pode colocar, para começar a análise fofa ou a SWOT pessoal, em 5 passos. O primeiro passo é ter sinceridade, como eu falei para vocês, não se auto-enganar, não se enganar. E o segundo passo é ir seguindo quadrante a quadrante de forma tranquila e reflexiva, pensando e contando com a ajuda de outras pessoas. Muito bem, tá, eu já entendi, tô sendo sincera, eu vou começar pelo primeiro quadrante, forças. E aí eu listo os meus talentos e as minhas habilidades. Coloquei exemplos aqui para vocês, né, do que escrever. Você vai se fazer uma autoanálise. Inteligente, criativo, criativa, força de vontade, generosidade, comunicativo, bondoso, persistente, tem resiliência. Então, são as suas qualidades, suas competências. É a parte positiva do negócio que você vai colocar aqui. Então, começa um negócio bom, nada desconfortável. Aí a gente vai para o segundo quadrante, as fraquezas. O que eu consigo perceber que me atrapalha na minha vida pessoal, na minha vida profissional, meu interior, não tem nada a ver com o outro, é meu isso. Meu comportamento, o que atrapalha? A minha personalidade. Sabe, eu lembrei agora de falar para vocês, tem um teste na internet bem interessante, que é 16 personalidades. Eu não sei se vocês já fizeram esse teste, mas é claro que existem mais do que 16 personalidades, certo? A gente fez na nossa equipe No Muda, para ver as personalidades que deram ali. Então é bem interessante e não é uma coisa, eu acho que é www.16personalities, eu acho que está escrito em inglês.com, tá? Pra vocês acessarem. São várias perguntas lá para você responder, mas é fácil. Larissa, Oi. Tem como você repetir, por favor? Como eu repeti? O Tá, site? tá. Eu vou, para eu não falar bobagem, eu vou descrever aqui para ter certeza que é isso, tá? Então, é 16. Aqui, ó. 16 personalidades. Deixa eu ver. É em inglês. Só um momentinho. Por que não apareceu? Ele colocou no chat. Colocou no chat? Ai, obrigada. Essa é a cara do site. Essa é a cara do site, na verdade, tá? 16 personalities. E aí você vai respondendo. Claro que o meu tá em inglês, mas você pode colocar em português, tá bom? Tem como colocar em português. E aí, já é parte do autoconhecimento. E personalidade também não é uma coisa estática, né? Eu comentei no nosso grupo que eu já fiz umas 3 vezes e
deu 2 resultados diferentes. Então depende muito do seu amadurecimento, da fase que você está na vida, das suas experiências. Os resultados podem variar um pouquinho, mas é bem legal. Eu indico fazerem, é interessante conhecer um pouquinho da sua personalidade. Tudo bem. Fraquezas. É interessante a gente ser o mais completo possível, né? Por exemplo, eu escrevo lá, procrastinação. A minha fraqueza é procrastinar, mas procrastinar em quê? Porque pode ter vários aspectos, né? Que eu posso sempre deixar para depois. Mas o quê? Então eu coloquei aqui, seja mais claro possível, procrastinação em definir tarefas. Ou poderia colocar, eu procrastino em realizar tarefas. Eu defino o que fazer, mas eu deixo sempre para depois realizar. Então, seja o mais completo possível. Medo. Ai, minha fraqueza é medo. Medo do quê? De quem? Então, coloquei aqui um exemplo. Eu tenho medo. Por que eu tô com medo? Porque eu fico preocupada com o que os outros dirão e aí eu não consigo me impor. Eu não consigo argumentar. Fico com medo. Né? Outro, insegurança. Mas insegurança de quê? De que não gostem, por exemplo, né? De que não gostem do que eu irei apresentar. Insegurança de que não gostem do meu produto, que não gostem da minha roupa, que não gostem do meu cabelo, que não gostem do meu corpo, que não gostem da minha voz. Não sei. Então, eu coloquei algumas fraquezas. Procrastinação do que? Medo do que? Insegurança do que? Por exemplo, autoestima, baixa autoestima. Por que você tem baixa autoestima? Porque eu acho que eu não sou capaz de executar tal tarefa. Porque eu acho que eu não sou capaz de realizar aquela tarefa para aquele cargo. Então, sejam completos sempre. E aí eu fiz as minhas forças, as fraquezas, e aí eu vou para o quadrante, tanto faz aqui, para oportunidades e ameaças, tá? Então, a gente pode ir para as oportunidades. Então, agora, nas oportunidades, quais são as habilidades e competências que eu posso desenvolver? A minha dica é não colocar verbo, não coloque ação. Agora não é hora de agir, agora a gente está fazendo a análise, refletindo, escrevendo. Depois que a gente vai para a ação. Então, oportunidades, que é no plano de ação. Lembra um dos 3 benefícios? No plano de ação que eu vou escrever um verbo, aí que eu vou agir. Então, oportunidades. Eu verifiquei, por exemplo, que falta cursos online, remetendo um pouquinho ao Muda, tá? Então, falta cursos online de qualidade, que falam sobre competências socioemocionais. Eu verifiquei isso, que tem uma oportunidade ali. Porque falta qualidade nesses cursos. Ou eu verifiquei a má qualidade de atendimento em tal serviço, ou a má qualidade de atendimento e falta de feedbacks nos cursos EAD que eu fiz ou que eu pesquisei. E falta de mão de obra criativa e inovadora. São essas oportunidades que eu consegui verificar. Então, que está no exterior a mim. E ameaças? O que é ameaças que eu verifiquei? Não colaborar para atingir meus objetivos. Alguma ameaça. Desistir por causa dos recursos e críticas. Ter que adiar meus sonhos por achar que eu nunca vou conseguir. Posso colocar também perder tempo com relacionamentos abusivos, coisas externas, ameaça, resultado das eleições, política,
frágeis, crise econômica, entende? São ameaças externas que não dependem de mim, mas eu posso refletir com relação a elas para me proteger. Beleza? E aí, eu fiz a minha análise, certo? E aí eu posso criar links com esses quadrantes, como eu coloquei nessas flechas roxas. Eu posso criar links entre forças e oportunidades. Eu posso refletir quais são as minhas forças e oportunidades. Eu sou inteligente e eu verifiquei que tem falta de cursos online. Qual é a ação que eu vou tomar? Eu posso fazer a conexão entre fraquezas e ameaças. Então, eu tenho a fraqueza de procrastinação e eu verifiquei, por exemplo, que a gente tem uma fragilidade política no país. Então, como que eu linko fraquezas com essas ameaças externas? Quais são as fraquezas que eu posso diminuir ou minimizar para então eliminar essas ameaças? Então eu posso, além esses arcos que eu fiz aqui em roxo, eu posso fazer cruzado também. Posso pegar minhas forças e as ameaças e me perguntar, através da minha força, que eu tenho força de vontade, mas eu tenho uma ameaça, crise econômica. Através dessa minha força, meu ponto forte, qual é a ação que eu posso tomar para que a crise econômica seja diminuída na minha vida, por exemplo? Ou ainda posso criar um link entre fraquezas e oportunidades. E aí eu pergunto, quais são as oportunidades que eu consigo visualizar para diminuir as fraquezas? Então são perguntas norteadoras que são interessantes da gente fazer para a gente colocar verbos de ação. Bem, vai acabar a nossa reunião. Diante desses pontos que eu coloquei para vocês, da análise SWOT ou a FOFA, e se vocês se interessarem, né, eu mando para vocês no WhatsApp essa ferramenta, tem no Excel, então é bem interessante, você já vai digitando, ou então você pode colocar no papel, né? Fazer essa análise, mas que fique claro que não acaba na análise, começa na análise, né? Depois da análise é interessante que a gente faça perguntas e links, né, entre fraquezas, oportunidades, ameaças e forças, para que a gente crie o nosso plano de ação, não é? A Ruth falou, eu quero. Falou não, escreveu, eu quero. Ai, como é curto. Como é curto esse tempo, eu falei pra vocês. É curto. Pra falar sobre esse assunto, né? E eu queria, gente, chamar a atenção, que agora eu vi lá, se vocês não viram, no chat tem a lista de presença. Eu queria que vocês não esquecessem, mesmo depois, vocês puderem salvar o link e responder depois da live, não tem problema, tá? A gente está acompanhando quem está participando das nossas lives. Quero saber de você, de vocês. Claro que de uma forma tem que ser rápido, mas o que vocês acharam? Foi algo novo para vocês? Bom, para mim sim, assim, eu já tinha ouvido falar da análise SWOT, mas bem assim por alto.
e foi super interessante. Já quero fazer, já anotei tudo aqui, depois já vou colocar tudo no papel. Bacana, Josiane, bacana demais. Eu não coloquei para vocês as perguntas de plano de ação, que são bem legais também. Eu só falei, né, mas eu não mostrei. E aí eu posso compartilhar com vocês também, tá? No WhatsApp, gente, esses materiais eu quero compartilhar esses e muito mais com vocês, mas no WhatsApp as coisas acabam se perdendo, né? Então a gente vai criar um link no Drive do Muda e aí eu vou colocar no perfil do Muda e aí vocês acessam esse Drive e aí vocês conseguem aproveitar o material que a gente vai colocar lá. Então tem o SWOT, tem essa planilha de Excel que tem o SWOT lá para vocês, tem outras ferramentas também, não só o SWOT, nessa planilha de Excel. A apresentação de hoje, se vocês quiserem, a gente manda também para vocês, coloca nesse drive, tá? Que a gente vai fazer ainda. Ah, Márcia, eu também quero. Deixa eu interromper rapidinho. Eu cheguei agora no final que eu tava no médico. Essa live vai ficar salva? Vai, Wagner, depois a gente sobe lá pro YouTube. Ah, tá ótimo então, obrigado. Nada. Larissa, boa noite. A Érica. Boa noite. Nesses minutinhos, ver se eu consigo falar com o pessoal, já que ninguém se pronunciou. Essa ferramenta que a gente trouxe hoje, né? Ela vem para mapear o cenário que a gente está inserido, né? E o autoconhecimento é uma avaliação própria. E a gente conversou na reunião que eu deveria expor, então a gente às vezes acha que se autoconhece e não se autoconhece. Como a Larissa falou, quem está interessado em utilizar a ferramenta, buscar fazer essa análise com amigos, pessoas próximas e principalmente no seu dia a dia, se analisar, porque às vezes seus pontos positivos, em alguns aspectos, em algumas situações, podem se tornar pontos de fraqueza, assim como seus pontos de fraqueza, dependendo do cenário que você está inserido, pode se tornar uma força, né? Então, a gente queria que vocês pensassem um pouquinho mais nessa situação. Hoje não vai dar muito tempo para a gente falar sobre isso, mas quando vocês forem realizar, né, utilizar a ferramenta, pensar, olha, eu sou uma pessoa comunicativa, é uma força, sou muito comunicativa. Porém, em certas situações, essa comunicatividade extrema pode me atrapalhar em certos eventos. Então, vem aí para vocês pensarem o que é uma força, o que é uma fraqueza, qual a oportunidade cabe a força e qual cabe a fraqueza, tá bom? Boa noite, então, agradecendo a todos. É só uma prévia. Ótimo, ótima colocação da Érica, né? Às vezes a gente fala que é comunicativa, expansiva, né? E fala, mas às vezes isso é bom e depende das situações, de ocasiões e de locais que isso não é muito bom, né? Também depende muito como você vai se comunicar, né? Eu sou expansiva, mas é de forma comunicativa, mas é de forma assertiva, essa minha comunicação, não é? Muito bom, gente. Estamos acabando. É rápido, é ligeiro. Ai, foi rapidinho. Dessa vez você não falou pra gente falar. Eu gosto de falar. Pois é, Ruth, você viu? Eu falei demais hoje. Gente, melhor despedir, senão vai desligar na cara. Só falta 1 minuto. Então tá, gente. Foi muito bom. Manda pra nós todo esse material aí pelo Zap. Um abraço para todos, bom descanso, Beijão, até a próxima gente. live. Obrigada, foi ótimo. Pessoal. Um abraço, Parabéns, gente. foi Obrigada. ótimo o conteúdo. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Ó, eu indico o livro O Poder do Agora. É muito bom. O poder do agora. Isso, agora. Não é amanhã, não é o que foi, é o agora, né, Ruth?
É ótimo esse livro, cara, é muito bom. Eu já li e sempre releio. A gente não vive o hoje, a gente vive o passado ou sempre o futuro. Quando eu for